Eu venho aqui nesse tempo de 10 minutos falar de um setor muito importante para Santa Catarina e para o Brasil, que é o setor cultural. A cultura ela é muito diversificada, é uma característica que consegue representar as raízes de um povo, de um estado, de uma cidade, que consegue dar individualidade às regiões e consegue expressar muito do histórico e justamente da memória que esse povo tem na região. E por isso eu quero dizer que é um setor da administração pública, da gestão pública, da economia, fundamental para o estado de Santa Catarina. Segundo dados da Firjan, Santa Catarina é uma das 4 unidades da federação e que em 2020 apresentaram as maiores participações da indústria criativa, do qual a cultura faz parte. Nos PIBs estaduais em Santa Catarina foram 2,96%, junto com Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. São as únicas unidades da federação a apresentarem uma taxa de participação da indústria criativa em seus respectivos PIB, acima da média nacional. Dados da Unesco em 2019 mostram que os setores culturais e criativo movimentaram juntos 171 bilhões, equivalentes a 2,61% de todo o patrimônio líquido do país. Ou seja, é um setor que precisa ser tratado com a dimensão e importância que tem para a sociedade e para a economia. Quero destacar da minha fala que Santa Catarina é uma das 4 potências das unidades federativas desse país. E por isso, foi um setor que sofreu e que foi altamente prejudicado durante todo o período da pandemia. Um setor que paralisou o setor da cultura, da economia criativa e que agora retoma. E essa retomada, senhor presidente, ela se dá também na sua estrutura administrativa. Quando a nova gestão do presidente Lula, do governo federal, reinstala o Ministério da Cultura, recoloca na sua distribuição e dentro do pacote de retomada do país uma economia e um valor expressivo para o setor cultural. Quero destacar que para Santa Catarina, só para a gente ter uma ideia, a Lei Paulo Gustavo pode distribuir até 60 milhões de reais somente para o estado de Santa Catarina. E já está em curso. Inclusive, já houve uma primeira reunião, deputado Cadorim, que teve a presença de 23 secretários de cultura das federações dos estados federados desse país. Infelizmente, Santa Catarina não pôde estar presente. Agora, eu quero dar um dado muito mais preocupante, que temos 60 dias para acessar esses editais e criar um edital estadual. Agora, o que nós estamos vendo do governo Jorginho é um problema profundo colocado à cultura, que foi o anúncio da nomeação de Rafael Nogueira para a Fundação Catarinense de Cultura. Esse anúncio trouxe uma série de preocupações para o setor, mas eu quero destacar, o governador Jorginho colocou no seu plano de governo, eu tive, inclusive há 3 dias atrás eu fui ler, que ele indicaria os agentes para as pastas, os secretários, dirigentes de fundação, de acordo com o diálogo e a indicação dos setores. E assim o fez na ciência e tecnologia, assim o fez na educação, assim o fez na agricultura. Agora, no setor cultural, ele indicou uma pessoa que tem uma rejeição enorme do setor. Inclusive, já existe um abaixo-assinado que mais de 10 mil pessoas ligadas ao setor cultural desaprovam essa indicação. Eu acho que eu me coloco aqui enquanto deputado estadual, conjunto com meus colegas deputados, independente da posição partidária, ideológica, da preocupação que essa indicação pode trazer. E não é somente pela posição diferenciada e por não ter ouvido o setor cultural antes de fazer essa indicação, mas é o risco que nós podemos correr de não acessar os recursos federais, de não acessar de forma adequada através da instrumentalização, seja da futura secretaria
que o próprio governador Jorginho tem anunciado, seja pela própria Fundação Catarinense de Cultura, a estrutura necessária para que a gente consiga impulsionar e dar corpo para esse setor da sociedade catarinense, que é o setor cultural, poder realizar seu trabalho de forma adequada. Quero dizer que o setor cultural ele é formado pelo setor do audiovisual, que é uma potência o Estado de Santa Catarina, inclusive com um potencial que não é aproveitado na sua totalidade, porque nós temos aqui um dos melhores cenários da Federação Brasileira para realizar profundas produções audiovisuais, e a gente precisa qualificar esse setor. É o setor da cultura popular, é o setor da música, é o setor das artes, é o setor dos eventos culturais que movimentam os municípios. Grande parte dos senhores foram prefeitos e sabem a importância de todas as atividades e os eventos culturais para a movimentação econômica dos municípios e das regiões. E, portanto, eu quero aqui deixar a minha declaração e meu pedido para o presidente, mas também para os colegas deputados, para que a gente reveja e que o próprio governador Jorginho reveja essa nomeação que não está caindo bem para o setor cultural. E ele pode, inclusive, enquanto governador, se moralizar nesse processo e sentar com o setor cultural, que é altamente organizado, que existe um conselho estadual setorizado com as suas categorias, que pode sim auxiliar nesse momento, um momento central. Quero aqui deixar a minha fala, quero me colocar à disposição para auxiliar nesse diálogo com o setor cultural. Acho que é o principal caminho que a gente pode ter, mas mais do que isso, dizer que a gente pode, enquanto parlamento estadual, potencializar esse setor, especialmente o setor audiovisual, especialmente o setor de eventos culturais e especialmente o setor da cultura popular, que movimenta milhares de profissionais, de fazedores de cultura, de artistas que podem ser, inclusive levar o nosso estado para o topo do Brasil e do mundo. Muito obrigado, senhores deputados, e muito obrigado ao público que nos acompanha.